Venha lá, dona. Vamos comer. Take dois. Uma tarde de agosto de 1921, um homem de aspecto estranho, estatura mediana e olhos vivos espreitando por trás de umas lunetas pequenas, que cintilavam sob um boné de viagem enterrado até às orelhas, transpôs o portão da Invicta Filmes, no Porto. A história que vos vamos contar baseia-se em factos e suposições. Ninguém hoje vivo conheceu Rino Lupo. Os que o conheceram recusavam-se a falar nele. Realizador errante, um dia, subitamente, desapareceu. Comecemos pelo princípio. Em fevereiro de 1884, nasce em Roma Cesare Augusto Lupo, nome promissor. Filho de um médico da burguesia romana, é o mais novo de 3 irmãos e pouco mais sabemos. Mas em 1911, com 28 anos, já não está aqui. Escrevemos a Gaumont, em Paris, à procura dos teus primeiros filmes. Perguntamos pela Graziella La Gitane. Disseram-nos que não podíamos ver, mas que tinham outro. Agora a luz está perfeita. O Gaumont Palace costumava ser aqui. O maior cinema do mundo, com mais de 6.000 lugares. Provavelmente mostrou este filme. La Grève des Domestiques, de Léonce Perret, de 1912. Conseguem ver o nosso jovem Cesare ali ao centro? Nada mal. E assim o jovem italiano começa a fazer filmes. Querias ser uma estrela ou um metteur en scène? De qualquer forma, estavas no sítio certo. Disseste que realizaste várias curtas, Cesare. A verdade é que nenhuma sobreviveu. Milhares de jovens correm para as trincheiras da Grande Guerra. E tu, Lupo? Oh, here's something. I think I can flip this around somehow. Question, can I? Okay, so this right here. Oh, okay. That's the one. So at the bottom they refer okay. to Yeah. Herr Cesare Lupo.
So they make a promise here that these two films that are being advertised here, so Wenn Völker streiten is one of them, that these are going to be absolute box office successes. That's what they're promising. You know, and you even have one theater owner who's like, I already booked this. You know, this is what you're not going to see in this movie, Wenn Völker streiten. You're not going to see ridiculous and untrue fight scenes as if would be created by people who have never been to war. You're not going to see situations that are impossible in modern warfare. And then on the other page, so it's two facing pages, this ad, and on the other page it says what you are going to see. You're going to see violent, close-to-life experiences of our winter campaign. Many of our brave soldiers that are already back from the battlefield have given some effort to make these images appear natural. Lupo realiza a sua primeira longa. Dois amigos, Fritz e Henri, estão nos lados opostos da guerra. Depois de Fritz capturar Henri, este implora ao amigo alemão que visite a sua família. Os soldados do Kaiser, temidos na época, mostram a sua bondade. E tornam este drama de guerra mais próximo de uma comédia. It's the most fantastic war film ever made, or of our time. It's really funny, almost as if the director wrote it himself. Em 1915, a Itália entra na guerra contra a Alemanha. E Lupo parte novamente. Vi præsenterer her for vores læsere den nye direktør for Kinografen. Herr Lupo, italienske fødsel, er gennem krigens hærgen endt på vores nordlige breddegrader. Men han siges at være som os og har til hensigt at blive her for fremtiden. Herr Lupo, som er filminstruktør og skuespiller, og har for nylig arbejdet med at optage Kinografens Villani-film. Para ser cinematográfico, assunto deve reunir as mesmas condições que uma mulher para ser amada: vontade, beleza, sensibilidade, vivacidade, atração, graça, desenvoltura, harmonia. Reunindo estas condições, qualquer assunto, como qualquer mulher, me atrai. O filme perdeu-se, mas ficamos com o seu caderno. Em Slor Danserinnen, Adoré faz de uma pobre dançarina que se apaixona por um rico príncipe. Depois de muitas peripécias e danças em trajes menores, os dois acabam juntos, claro. Disseste que querias ficar na Dinamarca, mas passado um ano, partes novamente. Talvez nos limites da Europa consigas trabalhar em paz, porque parece-me que a única coisa que queres é filmar. Voltamos a ver-te, Cesare, agora como Rino, abreviatura de Cesarino, diminutivo de Cesare. A verdade é que o nome pega e transformas-te em Rino Lupo. В 1914 году я работал в акционерном обществе Ходжонкова с итальянским режиссером сеньором Лупо, совсем не умеющим говорить по-русски. Во время съемки он пользовался услугами переводчицы, которая объяснялась с актерами и оператором. Лупо, подписавший контракт на постановку короткометражных комедий 150, максимум 250 метров, сам снимался в главных ролях. Получал он 400 рублей в месяц. Dos vários filmes que fazes aqui, só este existe. Recordar estes tempos é reviver uma série dolorosa de privações e horrores. Ainda durante meses pude suportar os efeitos da Revolução. Logo que a fome começou a espalhar-se por toda a Rússia, fugi para a Polónia num estado deplorável.
Parece-me que tu gostas de inícios, não? Os inícios são sempre auspiciosos. Como sempre, Rino Lupo faz alguns filmes, mas desta vez vai mais longe. Cria uma escola de atores e uma revista, a Kinema, juntamente com Helena Olszewska. Quem era a misteriosa Helena, Rino? Veio contigo da Rússia? Enquanto ajudava a desenvolver a indústria cinematográfica na Polónia, ouço falar em Portugal. Residia então no mais majestoso hotel de Varsóvia, o Bristol. E numa noite em que encontrava no seu maravilhoso dancing, tomei conhecimento com dois portugueses que se encontravam na cidade. Incitaram-me a ir a Portugal tentar a filmagem. E como estava desejoso de abandonar por algum tempo os países frios, aceitei com enorme satisfação a ideia. Rino Lupo wyjechał w tych dniach i bawić będzie w Berlinie, Paryżu, Rzymie, Madrycie i Lizbonie, by zawrzeć stosunki z poważnymi firmami kinematograficznymi i stworzyć konsortium finansowe dla stworzenia na wielką skalę przemysłu kinematograficznego w Polsce. Helena fica para trás e Lupo, de uma forma ou outra, chega à cidade do Porto em 1921. Querias mesmo vir para Portugal? O Porto era uma cidade muito cinéfila. O portuense gostava do cinema. Os cinemas estavam sempre cheios, não é? O público era um público ótimo, era um público muito curioso, muito disponível, aberto a todo tipo de cinema. E é curioso que era também um centro industrial. E foi a própria indústria, quer dizer, foi com o dinheiro de um grupo de industriais que se fundou, que partiu a iniciativa para fundarem uma empresa cinematográfica, a primeira empresa montada a nível europeu, em Portugal, foi a Invicta Film. A empresa Modular, a maior produtora da Península Ibérica. Aqui na Perlada, nos arredores do Porto, foi construído de raiz um estúdio de rodagem, laboratórios, escritórios com realizadores e técnicos franceses de prestígio. O Porto é o centro do cinema em Portugal, capaz de rivalizar com o que se faz na Europa. Difícil de acreditar hoje em dia. Numa tarde de agosto de 1921, um homem de aspecto estranho, estatura mediana e olhos vivos espreitando por trás de umas lunetas pequenas, transpôs o portão da Quinta da Perlada. Pedro Fonseca Santos, ativo e competente regisseur da Invicta Filmes, recebeu o inesperado visitante. Empreendera a viagem a Portugal diretamente de Varsóvia e vinha, assim, como seria natural, oferecer a sua colaboração à empresa portuense. Pedro Santos, embora duvidando que o estrangeiro conseguisse o seu objetivo, transmitiu a proposta como lhe competia aos dirigentes da Invicta Film, que não se interessaram pelo caso Rino Lupo. No entanto, Jorge Palou, diretor artístico, com maior espírito de isenção, aconselhou os produtores a aceitar, mesmo que a título provisório e experimental, a colaboração do realizador italiano. Assim, os dirigentes da Invicta confiaram-lhe a realização do filme Mulheres da Beira. Contratam para diretor de fotografia Artur Costa de Macedo. Como técnico rigoroso, parece ser o equilíbrio perfeito para o improvisador italiano. Lupo e Macedo tornam-se amigos. O Rino era mandrião, mas filmava com firmeza, com entusiasmo, tudo de cor, sem nada previamente escrito. Naturalmente, no final, as películas apareciam com desmedida metragem. Fiquei maravilhado com o vosso país. Que sol esplendoroso! Que majestade de serranias, de vales e de montanhas! Eu, que detesto na cinematografia o seu lado burocrático,
todos os aspectos rotineiros que se lhe pretende introduzir, comecei a trabalhar e o filme é certamente, se me consentem a audácia, um verdadeiro filme de arte, de emoção e de beleza campesina. Dei toda a minha alma e todo o sentimento a um assunto português, adaptando-me, quando pude, aos vossos hábitos, aos vossos costumes, depois de haver compreendido o vosso riquíssimo idioma. Lupo atreve-se a sair do estúdio e filma ao ar livre o seu tema favorito, as mulheres. Coloca no centro uma personagem feminina cheia de desejos, dúvidas e contradições. No filme, seguimos a jovem Ana, uma inocente camponesa que é seduzida por um fidalgo da cidade. Iludida pelas facilidades da riqueza, Ana é subitamente trocada por outra mulher e, grávida, cai, literalmente, em desgraça. Mulheres da Beira é um ligeiro episódio que a arte do metteur en scène e o merecimento incontestável dos intérpretes conseguiram tornar delicioso aos olhos e atraente na ação. Uma palavra de apreço para o operador Costa de Macedo e a sua belíssima fotografia. A edição da Invicta Film é esmerada. Rino Lupo, na direção artística do filme, confirmou a sua competência. Mulheres da Beira, que se estreou no Salão Central, onde obteve um legítimo sucesso, é mais um bom filme português que honra todos os que nele participaram. Mas a rodagem demora mais do que o previsto e fica muito mais cara. Tempo é dinheiro e Lupo nunca mais será contratado diretamente pela Invicta Film. Depois de despedido, Lupo não volta a filmar durante 1922. Vive entre o Porto e Lisboa, mas desta vez não foge. Escola de Arte Cinematográfica dirigida por Rino Lupo, metteur en scène de várias casas nacionais e estrangeiras. Ensino completo de arte cinematográfica. Preparação de artistas feito no prazo de 3 meses. Facilidade de carreira artística por aluno diplomado nesta escola. O melhor emprego de capital.
O êxito do empreendimento foi desde logo firmado pela inscrição de 25 alunos, número este que todos os dias tem aumentado prodigiosamente, contando o distinto mestre nos seus cursos com muitas senhoras, nas quais, disse-nos ele entusiasmadíssimo, tem encontrado as mais decididas vocações artísticas. Podem vir aqui ter comigo, Portanto, como podem ver, isto, eu não sei se conhecem esta fotografia que foi feita aqui, isto é o Politeama, isto foi um Novino Lupo que está aqui, conheceu a vossa avó que está aqui. Olha como ela. Olha. Diz aqui os nomes todos, pronto. Aida de Oliveira, na altura ainda, não é? Então, a aluna da Escola de Arte Cinematográfica do Novino Lupo. Aqui. Exatamente. Aqui, que é aqui. E ela era menor aqui. Pois, era o Gadarabi, 17 nessa altura. 17. E ele já era mais que... Ela já era... Ele tinha mais de 20 anos. Pois. Pequenina, mignone, insinuante. 2 olhos enormes faiscando inteligentemente, um sorriso adorável bailando nos lábios. Eis Aida Lupo, uma das mais gentis e talentosas artistas no cinema português, uma das figuras de maior ornamento do ecrã nacional. Aida vai ser arrastada para o turbilhão que é a dedicação de Lupo ao cinema, aparecendo como atriz em todos os filmes do marido. Ele esbanjava muito dinheiro, portanto é essa a ideia que temos, gastava muito dinheiro e estava sempre com dificuldades económicas. Daí também um pouco aquela esperteza das escolas cinematográficas, sem dúvida, para ir buscar aí os rendimentos que precisava para fazer os filmes. Certamente não tinha nada a ver com o aspecto financeiro, porque eu lembro-me que a nossa mãe dizia que quando as coisas começavam a funcionar mais ou menos bem, ele começava a ganhar dinheiro, praticamente começava outra vez com aquela desinteresse ou com aquela vontade de começar qualquer coisa de novo. Gostava de pisar a neve virgem. Isto é, ele gostava de pôr o pé onde ainda ninguém tinha posto o pé. E ele levava um pouquinho de vantagem por causa de ter estado em tanto lado. Claro, ele chegando a Portugal, que para uns é o princípio da Europa, mas para outros não, é o fim da Europa. O homem vinha com toda aquela bagagem da França, da Dinamarca, da Polónia, da Alemanha, e claro, tinha vantagem. Este sítio onde vocês estão sentados é exatamente há 90 anos, ele esteve exatamente aí onde o Cláudio está, aqui a tirar uma fotografia com os alunos e conheceu a vossa avó, e tivemos ali no Cinema Odeon e aqui nos restauradores que ele devia parar muito por aqui, porque era os noturnos e os cinemas. Não, há várias moradas. Há no início, quando ele trabalhou na Invicta Filmes, estava no Hotel de Inglaterra depois, que é ali onde é o Avenida Palace, era outro edifício que foi demolido. Depois também muitas vezes temos moradas no Porto, não é? Porque ele andava sempre um bocadinho a saltitar entre Porto e Lisboa. Com o seu charme italiano, Lupo convence um banco a investir numa nova produtora. A sede fica no coração do Porto, na recém-inaugurada Praça da Liberdade, exatamente aqui. A sua primeira produção são Os Lobos. Convence os autores do livro original a cederem-lhe os direitos de graça e parte para a aventura. Venho encantado com a extraordinária beleza dos rincões da Serra da Estrela, onde trabalhamos consecutivamente durante 2 meses e meio. Todos me ofereceram espontaneamente os seus serviços, a sua cooperação sincera e leal, pelo que se tornou fácil, em plena serra, a construção de 5 decors sem lhe faltar o mínimo detalhe. Finalmente és dono do teu destino. E o cinema português
também te fica a dever qualquer coisa. De novo com Costa de Macedo à manivela, Lupo comporta-se segundo a mais rigorosa improvisação. Mas desta vez funciona. E de que maneira? Para começar, recusa o estúdio e roda todo o filme ao ar livre, mesmo os supostos interiores. Mistura atores experientes com alunos das suas escolas e com os habitantes locais. E a história parece um espelho da sua própria vida até então. Um estranho, ruivo, um lobo do mar, chega a uma terra remota na montanha, onde começa a seduzir as mulheres da aldeia. Inova em várias frentes. Ficção etnográfica, imagens metafóricas, nudez feminina. A mulher, Aida, também se estreia no grande ecrã. Ruivo é finalmente apanhado e paga caro pelos seus crimes. Os Lobos é a primeira produção da nova empresa produtora Ibéria Film, que tem como diretor artístico um nome que no nosso meio cinematográfico vale algo: Rino Lupo. A filmagem é perfeita, a mise-en-scène cuidada e, como primeira produção, Os Lobos é, e dizemo-lo com o desassombro e independência que nos caracteriza, a melhor das películas exibida até à data. O filme estreia no Passos Manuel, no Porto, em 1923. Nesse ano, a jovem República Portuguesa está em constantes tumultos. E apesar de algumas vendas para o estrangeiro, o filme, orçamentado em 50 contos, custa 5 vezes mais. As principais produtoras portuguesas fecham as suas portas e Lupo volta a fazer as malas. Por aquella época, los que afluían al aristocrático Mesón Doré eran personas de elevada situación, tanto social como literaria y artística. Pero oh, mísero contagio del vacilo de Hollywood, la dulce quietud que allí se había disfrutado pronto se vio convertida en bulliciosa Cinelandia, repleta de peliculeros. Así un hermoso día, aquella misma puerta giratoria dejó ver también a través de sus vidrios la figura del realizador italiano Rino Lupo. Era este caballero persona experimentada en contiendas cinematográficas. Esto contribuyó para que el italiano Rino Lupo fuera elegido para la dirección de la película Carmina Flor de Galicia. Desta vez, a alma de artista de Lupo devia estar mais preocupada com outros assuntos. Carmina parece um remake de Mulheres da Beira.
Apenas o final é mais feliz. O filme estreia com êxito em Madrid, onde esgota durante 20 dias seguidos. Mas nesta altura, já o amigo Costa de Macedo tinha chamado Lupo de volta à capital portuguesa. Vivia-se o auge dos loucos anos 20 em Lisboa. Um dandy lisboeta passa assim um dia típico em meados da década de 20. Acordar perto do meio-dia num apartamento às Avenidas Novas, o bairro da Moda, pequeno almoço na recém-inaugurada Versailles, à Avenida da República, almoço tardio na Benar, ao Chiado, passeio e compras na Rua Garrett, com visitas à Gardénia para roupas e chapéus, e à Bertrand para as revistas, café e possível flerte no Lagar, junto à estação de Rossio, jantar e casino no Maxims aos restauradores, revista com travestis no Trindade, espetáculo de dança erótica no Variedades no Parque Mayer, ceia com espumante e Charleston com cocaína no Bristol Club, perto do Coliseu dos Recreios. Clap de fim. Clap de fim. A família Lupo cresce. Rino, Aida e Alca, a filha de ambos, com 3 anos. É desta vez que vais assentar? Um filme português pronto a ser apresentado é a comédia sentimental intitulada O Desconhecido. A direção artística do metteur en scène Rino Lupo. E a parte fotográfica, a cargo do conhecido operador Costa de Macedo. A interessante película foi filmada na Ericeira e nela, para além do interesse do argumento e dos lindos panoramas, há ainda de salientar ser interpretada por senhoras e conhecidos rapazes da nossa melhor sociedade. Visto o produto das exibições destinar-se aos pobres da Ericeira, foi feito por espírito de exibicionismo, acobertado com a capa da misericordiosa caridade. Neste filme, João Duval, filho de pescadores, que após ter feito fortuna de forma misteriosa na América, volta anonimamente à terra natal, apaixonando-se por uma rica herdeira, Maria da Graça. Embora noiva do outro, o amor dos dois protagonistas parece mais forte. Mas chega à vila um detetive americano, W. Smith, que procura João Duval por ilegalidades cometidas na América. Este é obrigado a fugir, abandonando Maria da Graça. A filha de Rino e Aida, e Alca Lupo, estreia-se no cinema. O Desconhecido estreia no Teatro São Carlos, em Lisboa, na única vez que este local projetou um filme. De seguida, os mesmos Rino Lupo e Costa de Macedo partem para a produção de O Diabo em Lisboa. Com argumento de Lupo e financiamento de Costa de Macedo, o filme propõe uma das primeiras histórias urbanas do cinema português. Comédia de desencontros entre dois casais, com a intervenção do próprio Diabo, aqui no seu escritório, enquanto espreita Lisboa através de um ecrã. Lupo também inova na publicidade, com esta marca de champanhe bem em evidência. Mas não fica por aí. Já disse 1000 vezes que comecei por corista. Um mês depois da minha estreia, apareceu-me um homem mesureiro que me queria contratar para fazer um pequeno papel num filme em que ele era o diretor. Dava 50 escudos por um dia de trabalho. Aceitei em alvoroço. Fazer um papel num filme. Ganhar 50 escudos de estalo. No dia seguinte, antes da hora marcada, já estava eu à porta do local indicado pelo homem que falava português com molho de tomate. Quando me viu, pegou na minha mão e foi-me levando até ao local de trabalho. Era uma casa de banho ligada a um quarto, com cama, que nada tinha de cenário.
o homem mandou-me tirar a roupa, pois era uma cena de banho de espuma completamente nua. Quando ouviu o tom da minha voz, ficou nervoso e ameaçou-me de violência. Não tive medo e continuei na defesa. Chamei-lhe de tudo e insultei-o até à última geração. Fiquei de pé atrás com tudo que era cineasta. Este benemérito de garotas fresquinhas chama-se Rino Lupo. Verdade ou mentira, o facto é que a famosa atriz portuguesa Beatriz Costa se estreia no cinema pela mão do Lupo. Mas, como sempre, o filme, orçado em 50 contos, já ultrapassa os 90. É mostrado numa projeção privada no Cinema Odéon em julho de 1928. Odéon, take 3. Estamos precisamente no hall. Olhe para a câmera. Estou a olhar, estou a olhar. E depois é que fala, está bem? Estamos precisamente no Cinema Odéon, no hall de entrada, que cita na Rua dos Condes, número 20, do qual aqui assim, onde estamos, onde circulam precisamente a compra dos bilhetes das pessoas para poderem ter o acesso à casa de espetáculos, onde estão as duas bilheteiras atrás das minhas costas, e uma delas é precisamente esta, onde estava a Suzete e a Palmira, como vendedora de bilhetes, do qual esta sala fazia uma grande performance das pessoas, e pelo facto em que havia aqui uma porta no hall de entrada onde os porteiros cortavam os bilhetes e teriam acesso a qualquer lugar, precisamente dentro das situações. E assim as pessoas funcionavam dentro de toda a posição relacionada com movimentos de trabalho. Aqui precisamente era a entrada para a plateia, que tinha, até posso dizer, tinha 575 lugares aqui neste sítio, que era muito bom, e aqui era o bengaleiro, onde estava a Dona Mariana, que também era empregada de toalete, onde aceitava precisamente os casacos e os chapéus de chuva, pelo facto em que era proibido levar chapéus de chuvas para a sala. E ali era precisamente o palco onde realmente se fazia dos espetáculos que eram muito bons nessa quadra. A partir daqui não posso dizer mais nada, que é que eu sonho com saudades e com recordações, que é a única coisa que eu tenho nesta casa de espetáculos. Aqui neste local onde me encontro é precisamente as vigias da máquina de projeção e do projecionista. Por aqui se centralizava todos os movimentos do bom espetáculo que se realizava quando as máquinas estavam em funcionamento. A partir daqui nós também víamos os ângulos escuros, tanto esquerdos como direitos, e entretanto tínhamos um espelho dentro dessa lanterna que corrigia a projeção da posição relacionada com o bem-estar que a projeção pudesse dar na luminosidade total. Era engraçado, era muito bom, não é aquilo que eu estou-lhe a dizer, era fantástico. E tanto que dos anos largos que eu tenho de projeção, acontece que parti os músculos da pálpebra da vista de fazer este movimento, e olhar para o arco voltaico, ver se estava em condições. Claro que o arco voltaico tinha uma proteção, com uma viseira própria, mas durante largos anos, N vezes por dia, parti os músculos da pálpebra da vista, ou que lhes chamam eles um ectrópion. Já fui operado, mas isto foi tudo relacionado pelo cinema, pelo arco voltaico e pelos anos de trabalho que tive dentro desta casa de espetáculos. O resultado da projeção de O Diabo em Lisboa é um desastre e Costa de Macedo, furioso, destrói todos os negativos do filme, que nunca chega a estrear. Acaba a amizade entre os dois. Os teus filmes eram feitos para catedrais. À tua procura, voltamos aos cinemas da nossa infância no Porto. Eram as nossas igrejas ao domingo de manhã. E se algumas coisas mudaram, outras permanecem iguais. Portugal tem produzido vários filmes.
a maioria deles por uso interior. Poucos tiveram a sorte de passar a fronteira e alguns ficaram no caixote. A produção portuguesa continua dando relâmpagos de atividade e de entusiasmo, mas infelizmente não organizou a sua forma de existência, não fortaleceu os seus recursos, não formou elementos valiosos. Tudo tem sido esboços, tentativas, força de vontade, êxitos isolados. Qual será a fórmula que o governo deveria adotar para proteger a indústria cinematográfica? A melhor fórmula seria de não decretar por enquanto lei nenhuma. E que uma produção desclassificada faria com que todos os aventureiros se julgassem com o direito de serem protegidos. Essa proteção desembocaria em filmes horríveis. E o fracasso seria tremendo para a cinematografia, para os cinéfilos e, sobretudo, para os capitalistas. A única lei de proteção à cinematografia é o público. O público é lei, o público é júri, o público é protector único e justo. Estas, mas é assim, exatamente aqui. Estas colunas em relação ao outro estão ali, não é? Coluna em relação ao plano de trás. E a distância que vês aqui, entre esta coluna, mas pronto, é um bocadinho mais para baixo. Em 1927, celebram-se os 10 anos das aparições em Fátima. Farto de perder dinheiro, Lupo aposta no público e num jovem promissor. Mas eu gostava de fazer aquelas melhores partes, não é? Gostaria de fazer. Mas, na verdade, quando eu me meti numa escola com o meu irmão, com o Rino Lupo, de atores, era uma porta, era um modo de me aproximar do cinema. Aqui estão os dois irmãos, Manuel e Casimiro. Oliveira nunca se interessou em falar em Lupo, dizendo que aprendeu mais a ir ao cinema todas as noites. Rino Lupo fundou uma nova produtora, a Lupo Film, e realiza Fátima Milagrosa. Não me parece que fosses devoto dos pastorinhos, mas vendem muitos bilhetes. No filme, o dandy Antenor persegue a sua nova empregada doméstica, Maria Helena, que na verdade é uma menina de sangue azul, mas sem meios. Finalmente, enquanto Maria Helena reza em Fátima, Antenor arrepende-se da sua vida debochada e guia toda a noite até chegar ao santuário. Esta é a vozinha. É. Você tá vozinha. Ai, meu Deus. Ah, como ela abre os olhos.
materna, aquela senhora que está aqui com as mãos assim, é a tua Trisavó. 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 Olha a avó, olha a mami. Olha a mami. Olha. Olha, nunca vi isto. Estou gira, ali, É a uma brincar. Quem é que estava a gravar? O avô, O avô. Lupo, E este não estava a sabe. realizar e a filmar. Puxa vida. Era assim nesta época? Era. Olha, a dançar um bocadinho. Mas isto não é assim tão bom como eu É penso. giro, isto Não, não é tem tão bom paciência. como eu. Era um cinema muito chato. Acabou. E acabou. O Sr. Lupo, artista italiano há alguns anos domiciliado em Portugal, possui uma tenacidade notável e um sentido comercial que o leva a jogar pela certa, tanto quanto é possível, no meio desorganizado e confuso em que se vive. Obviamente não é a obra de arte que o preocupa em primeiro lugar, mas aquela que pode assegurar-lhe os apetecidos lucros remuneradores. Escolhendo o tema Fátima Milagrosa, foi ao encontro da devoção da moda no nosso país. Aparecerão outras que se lhe sobreponham? Não nos admiraria que assim sucedesse. Seja como for, o momento é Fátima e o Sr. Lupo e o seu filme aproveitaram. Apesar das críticas divididas, quando o filme estreia no Rivoli, no Porto, conta com mais de 30 sessões consecutivamente esgotadas e uma carreira de vários anos pela província, mostrado por projecionistas ambulantes. Esta noite, a partir das 21h30 no cinema desta localidade, vamos apresentar um documentário feito por cineastas modernos em homenagem a um cineasta antigo chamado Rino Lupo, que nos anos 20 e 30 produziu filmes como Fátima Milagrosa, Zé do Telhado e Os Lobos. São filmes que marcaram uma época, são filmes que falam daquilo que é a verdadeira sétima arte. Estamos a tratar de fazer um documentário, provavelmente para concorrer a um festival, para homenagear este grande cineasta de que nos recordamos e de que temos saudades. Venha ao cinema. O cinema continua a ser o melhor espetáculo e que faz com que as pessoas se sintam melhor, cada vez melhor, numa sala, no escurinho e onde podem chorar, rir, divertir-se, bater palmas. Venha ao cinema. O cinema somos nós. Meu nome é António Feliciano, estou no cinema ambulante há 54 anos. Esta foi a minha primeira máquina que carreguei de terra em terra, norte, sul, este e oeste. Era de tal maneira frequente andarmos aí atrás uns dos outros e ninguém sabia de nós, que a própria PID e a Direção-Geral dos Espetáculos tratavam-nos internamente por cães sem coleira. Cão sem coleira é um animal que não tem por onde se lhe pegue, portanto é sempre fugidio e as pessoas querem agarrá-lo, mas não sabem onde ele está. Entendo que, de facto, esta profissão de cinema ambulante, ou mesmo os cineastas, as pessoas que trabalham no cinema, seja neste ou naquele ramo, são pessoas de alguma forma também ambulantes. Pois, eu costumo dizer que as paixões são tudo aquilo que a gente tem mais dificuldade em controlar. De maneira que eu ainda gosto muito de fazer cinema ambulante, porque eu sinto que de facto estou a realizar a minha paixão e sinto-me feliz, porque eu vibro com as pessoas, bato palmas com elas, choro com elas, amo com elas e também sofro com elas. De maneira que esta de facto tem sido a minha grande paixão. Cá estou no cinema e vou continuar se calhar no cinema. Depois do êxito de Fátima Milagrosa, Lupo tem outro superfilme na manga. José do Telhado, a adaptação da história do Robim dos Bosques português. Na linda região de Portugal,
che si estende entro Minho e Doro, no anno di 1835, desenrolava-se um amoroso idílio que era falado e invejado por toda a vizinhança. José do Telhado, então um jovem mocetão de 19 anos, pujante mocidade de pleno vigor, amava, quase desde a infância, a sua linda prima Ana. O mais ambicioso filme de Rino Lupo conta com centenas de figurantes de época, cenas de guerra e um orçamento a condizer, 250 contos. Mostra as guerras liberais de 1800 em Portugal e os destemidos assaltos de José do Telhado, que distribuía parte do saque pelos pobres e que o tornaram famoso. Entre atrasos nas filmagens, greves dos atores e acusações por parte da imprensa por se levar à tela as negras façanhas de um criminoso, Lupo só consegue terminar o filme 7 meses depois. Mas desta vez a imprensa, tantas vezes a sua aliada, não perdoa o oportunismo do italiano. A técnica dos seus filmes é tudo quanto há de mais primitivo. Estamos fartos de lhe dizer. O Sr. Lupo não evolui, não melhora de filme para filme, não se atualiza. É sempre o mesmo. Os seus filmes hão de desagradar ao público mais inteligente e culto por essa circunstância. Cristalizou dentro de uma técnica, aquela mesma técnica que não resistiu ao embate das outras e atirou a escola italiana de cangalhas. O filme estreia em dezembro de 1929 no Cinema Olímpia, no Porto, e o público parece ignorar os críticos. José do Telhado torna-se no maior sucesso de Rino Lupo, esgotando sessões por todo o país, até em África e no Brasil. Mas Lupo vai enfrentar um adversário maior. Eu vou-vos contar um caso muito engraçado. As pessoas ficam estranhas quando ainda hoje o dizem: "Ó Marreco, olha o sonoro. Ó Marreco, olha a fita." Muita gente não sabe que o primeiro cinema sonoro em Portugal foi o Cinema Royal. E o projecionista dessa sala era precisamente Marreco. O que é que acontece? Como o filme não tinha o som incorporado, era simplesmente um disco de vinil, e se a fita partia, o disco continuava a andar. E quando andava, ficava desinteriorizado. E as pessoas diziam na sala: "Ó Marreco, olha o sonoro. Ó Marreco, olha a fita." Quando entrei no Royal para assistir ao primeiro espetáculo do cinema sonoro, ia receoso e comovido. Senhores, eu amava os filmes mudos, os ângulos, a sinfonia inteligente das imagens, a irrealidade daquele mundo projetado na tela branca. Gostava de ouvir a orquestra, de sentir a presença de seres vivos colaborando com fantasmas. O cinema mudo era um espetáculo sonâmbulo, exibição de sonhos que viviam dentro das nossas almas e que máquinas esotéricas conseguiam revelar. E eu tremia receoso de que o novo cinema viesse matar essa arte fantástica, aproximando-se da realidade, transformando os salões cinematográficos em teatros de sombras de fantoches com vozes emprestadas. Mas aconteceu que mal vi as primeiras imagens e ouvi os primeiros sons, me senti comovido como se surpreendesse o balbuciar de uma criança, os seus primeiros risos, as suas primeiras lágrimas. O cinema silencioso morreu, apesar de todos os esforços, na flor da idade, ao abandono, com poucos espectadores à cabeceira. Na tela branca apareceu o letreiro "Fim de sessão", e ele desapareceu suavemente, como se tratasse de um intervalo de 10 minutos. Está aqui, olha. Aqui os nossos avós. Pronto, o que me recordo, a avó Aida acompanhava sempre o Lupo, estava sempre atrás e tentava sempre levar a filha. E só me lembro, portanto, elas me contarem a questão de Paris, que eles deslocaram-se para Paris e, dadas as dificuldades depois de inscrever no ensino, portanto, ela já teria aí os seus 6, 7 anos, então aí a minha avó Aida disse: pronto, não há hipótese, tenho que vir para Portugal, ela precisa de estabilidade e tu tens que seguir então a tua vida. E penso que foi aí então a ruptura, algures em
1930, 1931. Se separaram e ela voltou para casa até teve que pedir ajuda porque não tinha meios para voltar para casa e ele foi para algum lado que eu não sei qual era. E depois também sei que a minha mãe recebeu, e eu acho que isso até está registrado em algum lado, que a minha mãe recebeu um postal do meu avô felicitando de Itália, felicitando pelo aniversário. Tens tu o postal? Tenho o postal, é de junho de 32. Exato. A última vez que a vi, ela não me reconheceu, mas ela olhou para mim e foi uma coisa que me chocou na altura. Ela olhou para mim e chamou-me César. Quer dizer, ela estava olhando para mim e estava vendo o meu avô. Claro, aquilo assustou-me a mim, que eu fiquei assustado, né? Tinha 19 anos, eu não esperava uma coisa dessas e meio que fugi de lá, não é? O grande amor dele foi o filme e tudo o que tinha a ver com filmagens e, portanto, a profissão dele foi o grande amor dele e é essa a minha. E não houve nada que o pudesse impedir de continuar a fazer aquilo que ele realmente queria. Resolvi ausentar-me de Portugal, a minha pátria adotiva acima de tudo, quando já não existiam dúvidas sobre o desaparecimento do cinema silencioso. E resolvi ausentar-me justamente para estudar as possibilidades de introdução do sonoro em Portugal. Vim, pois, para o estrangeiro, na disposição de continuar a prestar os meus serviços à cinematografia portuguesa. Nos grandes centros de cinematografia europeia, vi encontrar as verdadeiras escolas de cinema moderno. O realizador que as não frequente nunca poderá aperfeiçoar-se na sua arte. Mas antes, Lupo tem outra paragem a fazer. Roma, 4 de janeiro de 1931. Aidinha! Sem dúvida que este é o momento mais emocionante da minha vida e que estes últimos dias têm passado de emoção para emoção e, graças a Deus, tudo tem sido bom e agradável. Agora te conto. Tínhamos acabado de almoçar quando bateram a porta e entrou na sala de jantar uma rapariga. Eu lhe dei a mão dizendo, claro que não me conhece. Mas ela abraçou-me forte, forte e grita chorando, papá! Papá! Podes imaginar. Minha irmã a chorar. A minha filha Bianca a não parar de me abraçar e beijar. Depois, a minha irmã trouxe uma garrafa de champanhe que se tomou à saúde da filha que tinha encontrado o pai e do pai que tinha encontrado a filha. Porque não imaginas, Aidinha, quanto Bianca tem feito, dito e passado por me procurar. Agora vou explicar-te como está a minha situação com Tina, a minha antiga esposa. Tina, já há 12 anos, vive com um capitão do exército, que tem também bastantes meios de fortuna e parece estar feliz. 12 anos já é uma vida, e já não seria possível dissolver uma vida tão profundamente enroscada. Seria o mesmo que dissolver a nossa. Agora já sabes tudo, ou quase tudo. Muitos beijinhos e abraço à Yalquinha. Para ti, minha querida Aidinha, recebes muitos beijinhos do sempre teu, Rininho. Há algum sítio onde ainda te sintas verdadeiramente em casa? Lupo volta a Berlim. Em 1932, consegue trabalho na UFA, uma das maiores produtoras da Europa, que fez filmes como Metrópolis, de Fritz Lang, ou O Anjo Azul, com Marlene Dietrich. Também Estupefacientes, de Kurt Guéron, foi aqui filmado.
Os exteriores são rodados em Lisboa, contando com as maiores estrelas alemãs da época. Traficante, estupefacientes, vapor Casillas. 3 horas. Contrabando, encontra-se barbeiro da Avenida. Michael Merton. Então, mande lá alguém. Então, mandar alguém. O amante da arte muda finalmente fala e repete o seu pequeníssimo papel na versão francesa do mesmo filme. Arrêtez le bossu qui se trouvera sur les quais de Casillas à 3 heures. C'est un trafiquant de stupéfiants. Vous trouverez la marchandise chez les coiffeurs de l'avenida. Alors, faites le nécessaire. Mas, ironia do destino, as cenas de Lupo são filmadas nos estúdios da UFA, aqui em Berlim. O cinema já há muito que deixou de ser amadorismo para transformar-se numa ciência cheia de subtilezas modernas, que só têm valor quando conhecidas em conjunto. Para quem tem projetos em mente, conhecimento das últimas inovações é até absolutamente imprescindível. Tenho um projeto bem estudado e detalhado para a produção de um filme sonoro em português com condições para se introduzir no estrangeiro. Passa um ano. E Lupo está aqui. Conseguem vê-lo? Ho veduto entrare là mia figlia. Mia figlia. E beh, cosa c'è di male? Si balla? Ma no, ma ve l'ho detto che non si può entrare, non potete entrare. Vabbè, però l'aspetto qui. Aspettate, là. Desta vez numa comédia musical italo-alemã, também filmada em Berlim, Paprika. Ehi amico, su. Sì. Ma dico, non avrà mica l'intenzione di passare qui tutta la notte? No, io aspetto mia figlia qui, mia figlia. Mia figlia qui. Ma che figlia d'Egitto? Non c'è più nessuno, sono andati via, su, su, su. Andate via tutti, andiamo. Su, 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 andiamo. Ma come anche mia figlia è andata via? Ma che vuole che ne sappia io? Andiamo, si chiude, io so che si chiude, andiamo. E depois? Lupo emudece de vez. Nem a imprensa, nem a família têm notícias. Até hoje, a tua história acabava aqui. Mas isto seria um final demasiado simples para ti, não achas, Cesare? Lupo. Eccolo qua. Lupo.
Allora, io sono Giovanni Battista Guarini, mio padre Federico Guarini era figlio di Beatrice Lupo, e quindi che era sorella di Cesare Lupo e di Francesco Lupo, quindi è una parentela acquisita, se vogliamo. Io non ho conosciuto Cesare né Francesco perché sono morti quando io non ero ancora nato. Era una famiglia importante quella a Roma, i Lupo. Francesco era un famoso medico e il papà di Cesare, di Beatrice e di Francesco, Davide Lupo, era un medico della, come si dice, della Roma Bene, anche di scrittori e di attrici. Perciò dico l'unione di due famiglie borghesi, Guarini e i Lupo. Ecco, poi Cesare ha fatto la sua vita all'estero, come è noto, e poi è venuto a morire qui a Roma. Afinal, é aqui que estás. Os últimos tempos de Rino Lupo permanecem um mistério. Morre de pneumonia no Policlínico de Roma a 3 de janeiro de 1936, com 51 anos. É enterrado numa campa rasa e só mais tarde transladado para a campa familiar, permanecendo incógnito durante anos. Sabias que os gregos antigos não escreviam obituários? Quando alguém morria, só perguntavam: tinha paixão?
Thank you.